Muito bem, vamos para mais uma aula. Vamos falar agora dos ativos, os ativos que nós vamos trabalhar, ok? Muito bem, o que nós operamos? Nós operamos o mini índice, é o que você vai aprender, e o mini dólar, ok? Seria o dólar e o índice fracionado, mini, ok? Por quê? Porque a alavancagem ela é muito grande, tá? Então, se você operar o contrato cheio, ele é muito caro, né? As grandes instituições, os bancos, enfim, eles trabalham o cheio porque eles têm bastante dinheiro. Então, foi fracionado justamente para que as pessoas físicas tivessem acesso a isso, né? Vamos dizer que um contrato de dólar cheio, para se negociar um contrato de dólar cheio, o dólar em média de R$ 5, né, o contrato seria em média de R$ 50.000. Né? Então, para que uma pessoa física operasse um contrato de dólar cheio, ficaria meio que difícil, não teria acessibilidade para as pessoas físicas, né, operar esses contratos. Então, foi fracionado para que as pessoas físicas tivessem o acesso a essas operações, ok? Então, o que nós operamos? Ok, é dólar, é índice e tal, né? O índice ele é composto por cerca de 70 empresas, né? As maiores empresas que estão cotadas aí na Bolsa de Valores com o mercado de capital aberto, essas empresas, elas compõem o índice. Então, o preço do índice é formado por essas empresas. O que nós operamos? Nós operamos o preço, o deslocamento desse preço, ok? É isso que a gente opera. Para sair uma negociação, é necessário o interesse dos compradores e dos vendedores. Não é? É como se um produto estivesse sendo vendido ou negociado a determinado preço, tá? E tem que haver o interesse de alguém vender por aquele determinado preço e alguém querer comprar por aquele determinado preço. Então, se não acontecer o negócio, não tem deslocamento. O preço não se desloca para lugar algum se não acontecer a negociação. Então, tem que haver a precificação, ela é feita diante da negociação. Se não houver negociação, o preço fica parado ali por o período que for necessário, ele fica parado, enquanto não houver a negociação. Por isso que, de repente, um vendedor está querendo vender por um determinado preço e um comprador estiver querendo vender por um determinado preço e nesse meio dessa negociação houver, digamos que um delay, tá? Um exemplo simples que nós vamos dar a seguir, ok? Veja, interesse de compra, interesse de venda. Então, nós temos um negócio para acontecer dentro do ativo do mini índice, ok? Então, vejamos, nós temos alguém interessado em comprar o mini índice a 76.000 pontos. E temos um interessado em vender o mini índice a 76.005. Por quê? O preço ele se desloca do mini índice, as negociações acontecem de 5 em 5 pontos, tá? Depois, mais para frente, lá no gráfico, você vai se familiarizar com isso. O preço é negociado de 5 em 5 pontos, tá? Então, diante desta negociação que está para acontecer, nós estamos vendo um interessado em comprar na linguagem, né? Na linguagem dos traders, diria que há alguém interessado em comprar no bola-bola, que seria o 76.000 fechado, e alguém querendo vender no 76.005.
Essa negociação só vai acontecer se alguém ceder, tá? Para que essa negociação aconteça, alguém tem que ceder, tá, ao preço que alguém está querendo negociar. Digamos que este interessado em compra a 76 mil ou no bola-bola, ele queira ou ele tenha a pressa de negociar. Ele precisa fazer essa negociação, ele precisa comprar o índice, né? Ele precisa de todo jeito comprar o índice. Ele quer comprar 76 mil, mas não tem ninguém vendendo a 76 mil. Tem alguém vendendo a 76.005. Então, se ele tem pressa na compra, o que ele vai fazer? Ele vai agredir, ok? Ele vai agredir o preço de 76.005. O que ele vai fazer? Ele vai aceitar pagar mais caro porque ele precisa da mercadoria. É mais ou menos assim, ele precisa comprar o índice, tá? Como você precisa comprar uma mercadoria, não tem no preço que você quer pagar e de repente você aceita pagar o preço mais caro, tá? Aquele indivíduo que está vendendo, tá, o 76.005, então ele foi tomado à força. Tá? Ele queria vender a 76.005, tá? O outro estava dizendo, me vende a 76 mil. E ele dizia, não vendo, eu vendo a 76.005 se você quiser. Até a ponto que o outro que estava interessado em comprar 76 mil disse, tá bom, então eu compro a 76.005, me dá aqui. Né? Então, aí acontece as negociações, tá? Então, os preços, as escalas de preço que você vai ver no gráfico, né? Ou no Superdom de negociação, tá? É isso aí, olha. Exemplo, tem alguém vendendo a 76 mil, o outro... um comprando a 76 mil, o outro vendendo a 76.005, o que vai acontecer? Aquele que agrediu, aquele que tinha pressa em comprar, ele comprou, aceitou pagar mais caro, 76.005, ele então consumiu de repente o que aquele tinha para vender. Vamos dizer assim, um exemplo para você entender melhor. Este indivíduo que está querendo comprar a 76.000, que seria o bola-bola, ele quer comprar 100 contratos de mini índice. Ele quer comprar a 76.100 contratos de mini índice. De repente, aquele outro indivíduo que está vendendo a 76.005, ele só tem 70 contratos para vender. O que vai acontecer? Os 70 contratos dele será consumido e ainda os 76 mil bola-bola vai estar ainda querendo comprar mais 30 contratos. Ou seja, ele ainda vai continuar, tá? Para você entender aqui, olha, ele vai continuar ainda, tá? Querendo comprar aqui, olha, a 76 mil. Ele vai querer ainda comprar, ele vai ter ainda mais 30 contratos aqui, ok? Para comprar a 76 mil. Visto que agora não tem mais a 005, só tem agora a 010. Só tem 76.010. Tá? Agora formou um, digamos que, delay no meio do preço de 5 centavos. Tá? O que vai acontecer? Este de 76.010, ele tem 100 contratos para vender a 76.010. Este quer comprar 30 contratos a 76.00. Não vai acontecer a negociação. Não vai acontecer. Por quê? Este quer comprar 76.00 e o único que tem à venda é o 76.010, ok? Se este que quer comprar
aceitar pagar 10 centavos mais caro, ele vai bater mais 30 contratos, vai consumir os 100 contratos que esse supostamente tinha e ele vai ficar com 70 contratos e o preço de 76 mil vai desaparecer, subindo então o próximo preço, que seria 75.995. São assim que acontece as negociações. Um querendo vender por um determinado preço, o outro querendo comprar por um determinado preço. Se a agressão for vendedora, então este preço de venda ele começa a subir, ou seja, consumiu 76.005, consumiu 76.0010, consumiu 76.015. Então ele vai subindo aqui. Se este lado, ou seja, se os compradores forem agredidos pelos vendedores, esse que está querendo vender a 76.005, aceite as condições do comprador, então este começa a predominar, ou seja, ele começa a subir, ok? A ponto desses 75.960 acabar chegando lá em cima como ponta de negócio, ou seja, próximo negócio, ok? Entendido até aí, então? Vamos, então, falar um pouco sobre o dólar. Interesse de compra, interesse de venda. Mini dólar é o ativo agora. Da mesma forma, acontecem as negociações, porém, com uma diferença. O mini dólar, ele é fracionado também e ele se movimenta de meio em meio ponto. É diferente do mini índice, que ele se movimenta de 5 em 5 pontos. O dólar se movimenta de meio em meio ponto. Ou seja, nesse momento, nós temos o dólar com alguém interessado em comprar a 5.800 e um interessado em vender a 5.800,050, ok? E assim que funciona. Se o 5.800 aceitar, tá? Aceitar a comprar 50, ou seja, meio ponto a mais ou mais caro, ele bate. Se ele não aceitar, ele fica esperando, ok? O que bater primeiro é o agressor, tá? Um bate e o outro toma, ok? Então é assim que funciona, de meio em meio ponto. Veja, 800, 799,5, 790, 798,5, ok? Para cima, 800,5, 801, 801,5, tá? Então, de meio em meio ponto é onde saem as negociações. Interesse de compra, interesse de venda. Se alguém agredir, sai a negociação. Se alguém tomar, acontece a negociação, ok? E é isso, tá? Que eu queria passar para você acerca de movimentação dos preços por ativo, tá? Então, você acabou de aprender que o mini índice, as negociações acontecem de 5 em 5 pontos e só acontece a negociação se alguém ceder ou alguém queira vender mais barato ou alguém queira comprar mais caro. O dólar, da mesma forma, você acabou de aprender que ele se movimenta de meio em meio ponto e a negociação só acontece se o interessado em compra aceitar pagar mais caro ou o interessado de venda aceitar mais barato, ok? Então, até o próximo vídeo. Até
a próxima aula.